Presente. Filipe Alexandra de Oliveira Caria, em substituição de António Daniel Moreira. Presente. Filipa Catarina Romão Calqueiro. Presente. Joaquim Inácio Morteira Saiota, em substituição de Elizabeth Santos Costa Gonçalves. Presente. Joana Filipa Mendes Ferro, em substituição de José António Troncão Belo Druegas. Presente. Joaquim Carlos Capela Pratos, em substituição de Rui Carlos Lopes de Jus. Presente. Luís Pedro de Ceia Gonçalves. Presente. Marta Sofia Anacleto da Costa. Presente. Patrícia Helena Soares Andrade. Presente. Paula Cristina Mendes Lopes Lima. Presente. Paulo Miguel Fernandes Lopes, em substituição de Ari Jurado Amaro. Presente. Pedro Alexandre Pimentel Costa informou não poder estar presente. Pedro Manuel da Silva Mugarrio, presente. E Rui Filipe Pratas Gonçalves, presente. Vou agora proceder, portanto, à chamada dos membros do Executivo da Junta. Nelson Manuel Henriques Ramos, presente. Maria Helena Arraiolos Quinta, presente. Eurico Velez Durão, presente. Cláudia Raquel de Oliveira Reis, há de chegar. A Ana Sofia está presente. O Luís Miguel de Pinho Branco está ausente. E o Eugénio de Figueiredo Costa está presente. Sr. Presidente, efetuada a chamada. Obrigado, Júlio. Vamos entrar na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, período aberto à apelação. Dentro dos presentes, alguém quer fazer uma intervenção relativamente a alguma situação que acho que é importante fazer consignar? Estamos no fogueteiro. Estou a ver dois insígnes habitantes do fogueteiro. Não há da vossa parte nenhuma intervenção que queiram fazer, ou dos presentes, não? O senhor quer intervir? Pode intervir. Aqui na pianha. Identifica-se. Tem que vir aqui. Fica gravado. Boa noite. Nós, neste fogueteiro, nós atualmente neste fogueteiro andamos a ter com um problema um bocado desagradável, que é o lixo e os resíduos à volta dos contentores. Acontece que há uns anos atrás, felizmente foram postas umas alavancas que fazia com que as portas dos contentores abrissem. As pessoas alegam, algumas delas com quem eu falei, dizem que não colocam o lixo nos contentores porque mete nojo mexer nas tampas. Eu mexo lá todos os dias e ainda não tive nojo daquilo. Aquilo é chamadas desculpas de mau pagador. Acontece que todos os pedais que foram colocados, se calhar 99% deles já não funcionam. Isto está a fazer com que aqueles que alegam que não colocam o lixo dentro dos receptores, dos contentores, lhes vai dar razão. Portanto, seria bom que providenciassem essa situação para não tornar a haver desculpas de mau pagador. Para mim, é um dos principais casos que estão aqui que me afetam muito. Terminar. Muito obrigado, Sr. Carlos. Há mais alguém que quer intervir? Bom, não havendo, ninguém manifestando vontade de intervir, passamos ao próximo ponto da ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia. As bancadas fizeram chegar à mesa duas saudações e 3 moções. Nós vamos começar pelas moções e pela ordem de entrada aqui na mesa. A primeira moção tem a epígrafe Alteração à Lei dos Solos, Regimes Jurídicos e Instrumentos de Gestão Territorial. Foi apresentada pelos eleitos da Coalição Democrática Unitária. A primeira subscritora é a Filipa Calqueiro.
Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, boa noite a quem nos assiste em casa. A moção, alteração à Lei dos Solos, regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Considerando que o Decreto-Lei de 117 de 2024, apresentado pelo Governo e promulgado pelo Presidente da República, vem contrariar as boas práticas do ordenamento do território ao permitir que seja possível construir em solos hoje classificados como rústicos, com impactos profundos no desenvolvimento do país, não responde à crise da habitação, ao contrário do argumento usado pelo Governo para apresentar este diploma. O Governo justifica a alteração legislativa com a necessidade de aumentar a oferta habitacional, mas, por um lado, não há falta de terrenos urbanos em Portugal e, por outro lado, o aumento da oferta habitacional a preços confortáveis para a maioria das pessoas em Portugal realiza-se através de políticas públicas de habitação e também com a imposição de limites ao aumento das rendas. A construção em terrenos rústicos levanta vários problemas de índole ambiental. Compromete terrenos e artificializa o território, quando o foco dos entes públicos e da comunidade deveria ser o restauro da natureza. Estas alterações foram aprovadas e impostas por este Governo ao arrepio da Lei de Bases da Habitação e da Lei de Bases da Habitação, que estabelece que é na Carta Municipal de Habitação que se deve fazer a identificação das necessidades e, caso de facto não haja solos urbanos para corresponder à necessidade de habitação das populações, é nesse plano que se deve fazer no quadro do planeamento. Ora, com os elementos que conhecemos hoje, não há essa identificação. Nem se conhece por parte dos municípios que se tenham suscitado questões de falta de solo para suprir as necessidades da habitação. Também é uma lei que vai ao arrepio da Lei de Base dos Solos e da gestão do território, do ordenamento do nosso território, contrariando princípios que, de facto, e avançando numa perspectiva de artificialização dos próprios solos, a justificação que é feita é esta, das necessidades de habitação. Mas a verdade é que no nosso país existem 700 mil fogos que estão devolutos, só na cidade de Lisboa estimam-se que são cerca de 50 mil. Não há carência de solo urbano para dar resposta às necessidades de habitação e, portanto, estas alterações por parte do PSD e do CDS têm tão somente esse objetivo de continuar a aprofundar um caminho de promoção da especulação. E é importante que se diga que, ao longo de todos estes anos, as dificuldades no acesso à habitação, que estão de facto a preços que são exorbitantes, que são insuportáveis para as famílias, para os jovens, para a nossa população, não vemos da parte do Governo uma única medida para combater esta mesma especulação, para controlar e para reduzir os valores das rendas, para que tenha uma intervenção efetiva e direta com a disponibilização de oferta pública de habitação dirigida às diversas camadas da população. Pelo exposto, a Assembleia de Freguesia de Amora, reunida extraordinariamente aqui no pavilhão gimnodesportivo do Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro, na Freguesia de Amora, do Concelho de Seixal, no dia 11 de fevereiro de 2025, delibera. Ponto 1. Exigir, junto do Governo da República, a revogação da Lei 117 de 2024, que alterou o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei 31 de 2014, de 30 de maio. Ponto 2. Exigir ao Governo da República a limitação do aumento das rendas e a promoção da construção da habitação pública e a reabilitação de imóveis do Estado português e das autarquias locais. Ponto 3. Remeter esta moção após aprovação às seguintes entidades: Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República, Grupo Parlamentar do PS, PSD, Chega, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN, e Presidente da Assembleia Municipal do Seixal, Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias, Presidente da Assembleia de Freguesia de Corroios, Presidente da Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro, Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Presidente da Associação Nacional de Freguesias e Presidente da Associação de Municípios Portugueses. Amora, 11 de fevereiro de 2025, os eleitos da CDU. Obrigada. Muito obrigado. Quem vota a favor da admissão desta moção para discussão, levante o braço.
Obrigado. A moção está admitida para discussão. Quem se quer inscrever? Não há ninguém que se queira inscrever. Passamos à votação. Quem vota a favor desta moção, levante o braço. 10. Só um bocadinho. Quem vota contra? 2. Quem se abstém? 8. Portanto, a moção foi aprovada com 10 votos a favor, 2 votos contra e 8 abstenções. 11, 2, 25. Passamos à próxima moção, apresentada pelos eleitos do Partido Socialista, com a epígrafe pelo prolongamento do Passeio Ribeirinho de Amora. Primeiro subscritor, Luís Pedro Gonçalves, primeiro e único. Boa noite. Sendo a primeira vez que me dirijo à Assembleia, permite-me cumprimentar a população, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Junta, o Executivo e os restantes eleitos. Sendo também a primeira vez que me dirijo à Assembleia, aproveito para cumprimentar todos os corpos dirigentes e os associados desta Casa, agradecer-lhes por nos receberem e por todo o trabalho que fazem em prol desta comunidade. Passo então à leitura do documento. Pelo prolongamento do Passeio Ribeirinho de Amora. A nossa baía é um dos cartões de visita da nossa terra. E não será por acaso que é exatamente pela Marginal que muitos amorenses optam por dar o seu passeio ou fazer o seu jogging. Não obstante, e como é do conhecimento geral, o arranjo do Passeio Ribeirinho ao longo da baía ao lado de Amora está parado desde há muito no mesmo local, junto ao espaço onde se situava a antiga fábrica Lopes e Moura, na zona antiga de Amora. Desde a chegada àquele local e paragem da obra, foram levantadas diferentes possibilidades para prosseguir, entre a aquisição do imóvel onde se situava a fábrica e a criação de um passadiço pela zona da baía que permitisse chegar à Rua da Mundete. Contudo, certo é, nunca se concretizou. Aos bochechos, alguns arranjos parciais se fizeram na Rua da Mundete há uns anos e já em 2022 com a inauguração do novo centro náutico, no que na altura tínhamos a esperança fosse um novo arrancar dos trabalhos de obra na direção que almejamos. Contudo, estando já nós em 2025, não há avanços no que toca ao prolongamento do passadiço e os amorenses continuam a ver aquela parte da sua marginal por arranjar. Acreditamos que a Amora e os amorenses merecem o melhor, e neste caso isso significa exatamente o prolongamento do Passeio Ribeirinho de Amora. Assumindo esta firme reivindicação, a Assembleia de Freguesia de Amora, reunida na sua primeira ação extraordinária de 2025, realizada a 11 de fevereiro, delibera mandatar o Executivo da Junta de Freguesia de Amora para interpelar o Executivo da Câmara Municipal do Seixal. Ponto 1. Questionando sobre os eventuais planos para o prolongamento do Passeio Ribeirinho de Amora e respectivo agendamento. Ponto 2. Reivindicação à realização dessa obra. Pelos eleitos do PS. Muito obrigado. Quem vota a favor da admissão desta moção para discussão, levante o braço. Podem baixar, está admitida. Alguém que se quer inscrever? Sim. Marta. Boa noite a todos e a todas. Sendo a primeira vez que me dirijo a vós, quero apresentar os meus cumprimentos à mesa, ao Executivo, aos eleitos e à população que nos acompanha a partir de casa. O Bloco de Esquerda, antes de votar contra, a favor ou contra esta moção, gostaria de perceber qual o concreto espaço que se refere do Passeio Ribeirinho. Portanto, para o Bloco de Esquerda não está claro, por favor. Obrigado. Sim, pode intervir. Seguindo, neste momento, a paragem do Passeio de Ribeirinho de Amora é em frente à Cervejaria Pinto, às novas instalações, também do Café Amora Rio, restaurante Café Amora Rio. Faz ali de fronte, está parado o passadiço junto à fábrica, já está mais ou menos situada. Direção de quem veio da Rentela para a Amora, da Ponta Fraternidade, na direção do Campo da Medideira. O Passeio do Ribeirinho, nós entendemos que deve prolongar primeiro até a Rua da Mundete, que é onde temos aquela estrutura de acesso à água, e deve também continuar até ao Centro Náutico, é o que faz sentido.
E, portanto, nós queríamos saber o que é que a Câmara neste momento tem planeado, se de todo tem alguma coisa planeado, e qual é o estado. E, naturalmente, assumir esta reivindicação que achamos que é uma mais-valia para a Amora e para os amorenses. Obrigado. Se houver mais alguma questão. Eu sobre isto queria dizer uma coisa. Eu compreendo a intenção do PS relativamente a esta moção. Mas há aqui situações que têm alguma impossibilidade de acontecer, no meu entender. Vou explicar porquê. Até 1864, o domínio público marítimo era suscetível de ser apropriado. Daí para a frente, isso tornou-se impossível. Mas há muita gente que tem domínio, privados, têm domínio sobre o domínio público marítimo. Naquela zona da Quinta, logo a seguir à ponte, do lado direito, há um conjunto de habitações aí que faziam parte da Quinta do Conde de Porto Alegre e pertenciam ao Duque de Palmela. Tudo isso até mais ou menos uma ribeira onde inclusivamente agora está vedado, um bocadinho antes da antiga escola. Toda essa área pertence aos herdeiros à Casa de Palmela e está em cima do domínio público marítimo. Depois, quando entramos um bocadinho mais à frente, há um conjunto de terrenos à frente da zona da correnteza dos vidreiros, que também está apropriada. São pessoas aqui da Amora, concretamente a família Soeiro. Nessas duas situações, só há suscetibilidade do município entrar ali desde que os proprietários acedam a que seja constituída uma servidão para atravessar aquilo. Isso aí é uma impossibilidade objetiva. Quando chegamos à zona consolidada da Amora, onde já podemos mais ou menos mexer aí, naquela zona onde está um edifício que era dos gameros, ao pé da Associação Náutica, temos o mesmo problema aí. São áreas que são domínio público marítimo, mas estão apropriadas por privados pela anterior ocupação em 1864. E isso acontece, toda essa zona era uma zona industrial até à década de 50, toda essa zona até chegar praticamente onde são as instalações do Clube Náutico da Amora, toda essa zona tem essa limitação. Isto é uma explicação que eu estou a dar, não sei qual é a explicação que a Câmara poderá dar, mas vejo que há um obstáculo grande em conseguir de alguma forma aceder, passando por todos estes sítios, à zona ribeirinha, porque isto é uma situação objetiva que existe. Se vocês quiserem ver, vão lá e vejam como é que aquilo está. Portanto, são propriedades que estão mesmo em cima da linha d'água. Têm muros mesmo até mesmo à linha d'água. Não sei se mais alguém quer intervir. Passamos à votação. Quem vota a favor desta moção, levanta o braço. Quanto? 7? A favor 7? Quanto? 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Marta, qual é o teu sentido de voto? Foi a favor. 10 também. Tenho voto de qualidade. Está mal. Nós somos 20 hoje. Somos 20 porque faltou uma pessoa. Chega, então está certo. Exatamente. Foi 10 a favor, nenhum contra e 10 abstenções. Pois. Não, nós somos 21 na Assembleia, mas faltou uma pessoa. Portanto, somos 20 hoje. Falta um membro independente. O membro independente do Chega, que era do Chega e se tornou independente. Peço desculpa, corrijo. Deixem a boca para a verdade. Como? Pois, e tem que... Pois, exato, passou, está bem, tudo bem. Não está empate. Ok. Então vá. A moção foi aprovada com 10 votos a favor e 10 votos contra. Temos mais uma moção ainda.
A próxima moção é apresentada pela CDU, tem epígrafe por mais e melhores transportes no Conselho do Seixal. E a primeira subscritora é a Diolinda Nunes. Foi aprovado. 11. Aprovado. Muito boa noite a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar a mesa executiva na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas eleitos, população presente, também a população que está lá em casa a assistir-nos e também cumprimentar os dirigentes deste clube, esta casa que tão bem nos está a acolher e que está a receber também aquilo que é um trabalho a favor da nossa comunidade aqui no Fogoteiro, que fazem um trabalho muito meritório. Muito obrigada. Eu peço desculpa, estou um bocadinho ainda com uma voz assim um tanto ou quanto constipada, mas eu estou bem, não estou a pegar nada a ninguém, ok? Pronto. Moção. Por mais e melhores transportes no Concelho do Seixal. Os utentes dos transportes públicos no Concelho do Seixal estão a viver momentos complexos. Insuficiente oferta de comboios para as necessidades dos utentes pela Fertagos tem provocado situações graves ao nível da segurança e da saúde dos mesmos. Os utentes viajam em condições desumanas devido à sobrelotação, o que tem provocado indisposições, mal-estar e a necessidade de assistência médica em alguns casos. São centenas os passageiros que vêm passar 2 e 3 comboios sem conseguir entrar de manhã e ao fim da tarde. A necessidade de transporte para se deslocarem para os seus empregos leva os utentes a entrarem e ficarem como sardinha em lata dentro das composições, o que já obrigou a que os seguranças tivessem que intervir para que as portas possam fechar. Tudo isto causa o desespero de quem tem responsabilidades e horários para cumprir e vive do fruto do seu trabalho já de si muitas das vezes desvalorizado. Estes utentes são maioritariamente trabalhadores que vivem situações laborais precárias e para quem estas ocorrências só degradam ainda mais essas relações, pondo em causa o seu direito ao trabalho para uma vida digna. O agravamento da situação ao longo da linha para milhares de utentes atingiu um nível insuportável e intolerável. Os utentes da Fertagos estão a ser confrontados com as consequências da concessão a uma empresa privada de travessia ferroviária sobre o Tejo, que recebe o dobro das compensações da CP pelo passe navegante, sem nunca ter comprado um único comboio. Os utentes da Fertagos, o atual governo prolongou a concessão do transporte ferroviário entre Lisboa e Setúbal pela ponte 25 de Abril à Fertagos, empresa do Grupo Barraqueiro, até 31 de março de 2031. Esta benesse foi acompanhada de um anúncio de aumento da oferta de transportes em número de circulações por hora, sem ter sido devidamente acautelado o respectivo aumento de material circulante para assegurar a qualidade do serviço prestado. Mais uma vez, a solução para a falta de material circulante encontrada pelo Governo passa por prejudicar os utentes, criando problemas na oferta da margem norte servida pela CP. O Governo prepara-se para disponibilizar à Fertagos, empresa de gestão privada que presta um serviço público, material circulante por via da CP, uma empresa pública, pelo que está a beneficiar não só o operador privado Fertagos, como também está a prejudicar a empresa pública CP. No seguimento da ação de contestação levada a cabo pelas autarquias do Seixal, foi lançada a falácia que esse material da CP está encostado. As 12 unidades de 2 pisos da CP tiveram agora a grande reparação de meio de vida num investimento da CP superior a 17,5 milhões de euros e estão a operar. São modernizadas e são fundamentais para assegurar a atual oferta da CP Lisboa, particularmente a que é prestada às populações de Loures, Vila Franca de Xira e Azambuja, e não podem ser retiradas do serviço. Informação confirmada pela Comissão de Trabalhadores da CP. O que é preciso é acabar com as decisões políticas de privatização do serviço ferroviário e usar o material existente em toda a sua capacidade. É preciso permitir que a CP possa estender o seu serviço ferroviário urbano à ligação Lisboa-Setúbal do eixo ferroviário Norte-Sul, permitindo que comboios da CP possam fazer ligações ao Fogoteiro e a Coina e assim contribuir para aumentar a oferta e acabar com a atual degradação. É possível encontrar soluções a partir de comboios da CP das linhas de Sintra e Azambuja, sem reduzir a atual oferta na margem norte.
que prolonguem o serviço da CP à Península de Setúbal, tal como já deveria existir há muitos anos, se a concessão à Fertagos não constituísse ela mesma um bloqueio a essa hipótese normal de uso da frota. Mais, é preciso comprar comboios novos. A CP está a tentar fazê-lo enfrentando um mar de litigância de má-fé, sem que o Governo use todas as suas prerrogativas, declare o interesse público, anula a previdência cautelar para que finalmente se comecem a produzir os comboios que já deveriam estar em Portugal. A crescente procura pelo transporte ferroviário no Concelho de Seixal também tem origem na contínua degradação da oferta no transporte fluvial, que aumentou com a péssima opção técnica imposta a Transtejo pelo poder político, barcos com uma tecnologia elétrica insuficientemente testada, a par da imposição de venda da frota antiga, que agora circula no Tejo, ao serviço de interesses privados do turismo ou noutros países, em vez de estarem ao serviço do transporte público da área metropolitana de Lisboa. Nas diligências encetadas pelas autarquias do Seixal, Câmara Municipal e União de Freguesias, junto dos passageiros da Transtejo no terminal fluvial, os autarcas presentes puderam observar a ineficiência deste serviço. Ouviram os utentes que se queixaram da constante supressão de carreiras e dos constrangimentos e problemas que lhes levantam, facto que confirmaram com a anulação de 4 viagens entre as 7h25 e as 9 horas. Esta incerteza faz com que os municípios deixem de utilizar este meio de transporte por não saberem se as carreiras se realizam ou são suprimidas. Aconselham a que os utentes consultem o site da Transtejo para confirmar da realização ou não das viagens agendadas. E pergunta-se, faça isto, até quando os municípios do Seixal têm que andar a consultar sites e plataformas informativas para que possam aferir da satisfação dos seus direitos de mobilidade? Esta situação já existe há tempo suficiente para terem sido tomadas medidas políticas que demonstrassem a boa vontade do Poder Central em resolver os problemas de mobilidade do Concelho de Seixal. Existir vontade política, a terceira travessia sobre o Tejo entre Barreiro e Lisboa seria uma solução, mas mesmo continuando considerada em todos os planos, não é concretizada. A sua linha ferroviária muito contribuiria para reduzir os tempos de ligação, não apenas no longo curso, mas desde logo de Setúbal, Palmela, Moita e Barreira, Lisboa. O investimento da Câmara Municipal de Seixal, efetuado no âmbito do transporte terrestre com a aquisição de autocarros, tem vindo a demonstrar que foi uma boa decisão do poder local democrático, mas o desfazamento dos horários dos comboios e barcos tem levado a que os utentes não tenham acesso atempadamente a este meio de transporte, o que vem a crescer às dificuldades e preocupações já sentidas. Assim, a Assembleia de Freguesia da Mora, na sua sessão ordinária de 11 de fevereiro de 2025, delibera instar o Governo a diligenciar de imediato a autorização que permita à CP estender o serviço ferroviário urbano à linha Travessia sobre o Tejo, reforçando a oferta de transporte ferroviário e servindo adequadamente as populações da região. A dar orientações à CP para que realize com a máxima urgência um plano que permita garantir a sua operação de transporte ferroviário, designadamente na ligação entre Lisboa e Coina, Fogoteiro, não excluindo outras opções, contribuindo para aumentar a oferta de transporte a sul, sem reduzir a oferta a norte. A iniciar o processo com vista à integração da Fertagos na CP, garantindo uma gestão operacional integrada e reforçada e permitindo o incremento e renovação da frota e da oferta naquele serviço entre Setúbal e Lisboa. A concretizar os investimentos necessários no Concelho do Seixal, entre os quais a extensão do metro de transportes do Sul ao Fogoteiro e ao Seixal. O reforço da oferta e da manutenção da frota do transporte coletivo público fluvial na ligação Seixal-Lisboa. Mais comboios com maior lotação e ligação à Gar do Oriente. Esta moção, após aprovação, deverá ser enviada para o Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Seixal. A mora 11 de fevereiro de 2025, os eleitos da CDU. Muito obrigado. Quem vota a favor da admissão desta moção para discussão, levante o braço. Podem baixar, está admitida. Quem se quer inscrever? Sim. Só um bocadinho. Tu, Cristina. Não foi primeiro, Cristina, levantou o braço. Só depois? É. Marta. Boa noite a todos e a todas, uma vez mais. Eu diria que o problema que a nossa população está a viver, mais do que complexa, é desesperante. É desesperante circular nestes comboios. Aliás, todos os transportes em Portugal, a nossa rede de transportes está completamente ultrapassada, obsoleta, e não é preciso ir muito longe para percebermos. Basta ir, por exemplo, à Espanha ou
ou à Alemanha para perceber que nós, a nível de transporte, estamos um autêntico atraso de vida. Bom, portanto, isto é geral a todos os transportes, mas focando-me mais no comboio, na Fertagos, que é o transporte que, por excelência, faz a ligação da nossa população com Lisboa, que é onde a maior parte da população trabalha, aquilo é um desespero autêntico. Portanto, eu já assisti a pessoas nas estações terminais de Lisboa, portanto, Campolide, no sentido de Lisboa, Setúbal, a empurrarem-se desesperadamente, uma coisa de terceiro mundo, completamente, a empurrarem-se desesperadamente para entrarem nas carruagens, a empurrar pessoas com crianças, com pessoas idosas, a gritos, depois aquilo evolui para agressões. Portanto, isto é uma situação vergonhosa, atenção, isto é vergonhoso. A situação passa então por se sentarem as entidades competentes, a Fertagos, e arranjar aqui uma solução rapidamente para as nossas populações e para a nossa população da Amora, aqui mais concretamente. Agora, esta recente alteração dos horários da Fertagos, que passaram de 20 em 20 minutos, como se fosse uma situação milagrosa, e que ia resolver os nossos problemas, não resolveu nada. Aquilo continuam a vir comboios, colhados de pessoas, portanto, aquilo não resolveu nada. Têm de ser mais criativos. Muito obrigada. Obrigado. Cristina? Também ninguém inscrito? É? Então é declaração de voto. Então, passamos à votação. Quem vota a favor, levanta o braço. Júlio, conta aí. 17. Sim. Podem baixar, obrigado. Quem vota contra? Falta um. Não, ok. Quem se absteve? Pronto, a moção está aprovada com 17 votos a favor, 2 votos contra e uma abstenção. Declaração de voto, PS. Declaração de voto? Está bem, depois. Boa noite a todos. Sendo a primeira vez que me dirijo a esta Assembleia, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, o nosso Executivo, a restante bancada, a população presente e a população que nos assiste em casa. A bancada do Partido Socialista concorda com a dificuldade da população que acede aos serviços. Defendemos a necessidade de investimento e daí o nosso voto favorável. Queremos, no entanto, clarificar que não concordamos com o ponto 3, que prevê a integração da Fertagos na CP, e por uma razão muito simples. Apesar das dificuldades de hoje, a nossa percepção ao longo dos anos, o serviço da Fertagos é francamente melhor que o da CP. E a nossa principal preocupação é assegurar o serviço à nossa população. Disse. Obrigado. Luís Espírito. Boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, o Executivo, deputados aqui presentes, a população e quem nos vê lá em casa também. O Chega opta por se abster nesta moção, pois, embora reconheça a necessidade urgente de melhores transportes no Concelho, não podemos compactuar com a hipocrisia e visão ideológica enviesada da CDU. Durante anos, a CDU votou ao lado do PS. Peço desculpa. Sustentando governos que abandonaram os transportes públicos, deixando a população do Seixal entregue a serviços degradados e ineficientes. Agora, depois de anos encobrir desastres socialistas, surgem os grandes defensores da mobilidade do Concelho. Além disso, esta moção reflete a habitual hostilidade da CDU à iniciativa privada, recusando-se a reconhecer que o setor privado pode ser parte da solução para melhorar os transportes. O dogmatismo ideológico da CDU ignora que um sistema de transportes eficiente deve combinar investimento público com operadores privados, garantindo concorrência, qualidade e liberdade de escolha para os cidadãos. O Chega não votará a favor de uma moção que apenas perpetua erros do passado e serve palco para a hipocrisia da CDU. Defendemos que os transportes
sejam melhores para a população, mas sem sectarismos e sem apagar o papel essencial da iniciativa privada também disso. Obrigado. Sim. Pode intervir. Declaração de voto? Sim. Boa noite. Cumprimentar a mesa da Assembleia, o Executivo, as restantes bancadas, a população presente e a população que nos assiste lá de casa. Dizer que votámos contra porque achamos que a opção proposta pelo nosso Governo será a melhor opção e não temos nenhum problema com a questão ideológica que aqui se debate e que já foi muito bem referenciada da questão da privatização que ideologicamente a CDU sempre apresenta e que é esse o ponto fulcral. Quem ouvir esta moção até se calhar fica com uma ideia que em Lisboa, na linha de Sintra, nomeadamente, não sei se utilizam muito essa linha ou não, mas se calhar convidava-vos a passar por lá, que parece que as pessoas lá não todas à vontade, não são aos empurrões e que se calhar até não vivem as mesmas situações ou até pior que as pessoas que, como há bocado em Campolide, a eleita do Bloco descreveu. Portanto, não me parece de todo que o serviço esteja um mar de rosas na CP em Lisboa para toda esta alarido. Mas pronto, obrigado. Obrigado. Sim. Declaração de voto ou defesa da honra? Boa noite a todos e a todas uma vez mais, com o devido respeito, que é muito pelo eleito do PSD, mas não posso concordar, porque então não havia avanços civilizacionais. Portanto, se na linha de Sintra também existe, se o comboio está uma desgraça na linha de Sintra, porque é que na margem sul haveria de ser diferente? Não pode ser. Estamos aqui para melhorar as nossas condições, as condições da nossa população. Se em Sintra está mal, eu não quero que aqui esteja mal. E aqui está péssimo. Muito obrigada. Pois. Sim, mas por essa lógica, na Índia também não há problema, não é? Vão lá em cima e tudo, levam galinhas e cabritos. Bem, clarificando que já vi que houve aqui... explicar, ou seja, eu não estou a dizer que quero, eu não estou a querer dizer que quero que a gente fique pior e peço desculpa se foi essa a intenção ou foi isso que pareceu. O que eu estou a dizer é que quem ler a moção fica com a ideia que parece que nós queremos imputar para cá aquilo que também está mal lá. Foi isso que eu quis dizer, ok? Obrigado. Passamos à próxima moção, a saudação. Com a epígrafe Saudar os ex-combatentes, é apresentada pelo Partido Socialista e pelo eleito Luís Pedro Gonçalves. Eu chamo para apresentar. Boa noite novamente. Boa noite novamente. Passa então à leitura do documento. Saudar os ex-combatentes. Celebra-se oficialmente a 9 de abril o Dia do Anticombatente, Lei nº 46 de 2020, 20 de agosto, havendo, contudo, historicamente outras datas em que se assinalam homenagens similares. Como uma identidade nacional definida há séculos, Portugal tem na sua história inúmeros feitos e heróis que contribuíram para a defesa do interesse nacional e para a construção da nossa ideia de Portugal. Inúmeros desses feitos e heróis foram de índole militar, e são esses homens e mulheres que aqui se pretende saudar. Saudamos todos os ex-combatentes. Dos ilustres militares que inscreveram o seu nome na história do nosso país, aos soldados desconhecidos, que arriscaram e por inúmeras vezes ofereceram a sua vida por nós, por Portugal. Dos heróis que acompanharam Dom Afonso Henriques na sua luta pela conquista da independência nacional, aos nossos militares destacados em missões no estrangeiro, no âmbito de missões da ONU ou da NATO. Dos heróis que, em território nacional, em diferentes momentos no tempo, defenderam a nossa soberania, aos nossos patriotas dos descobrimentos, que ajudaram a dar novos mundos ao mundo. Saudamos todos aqueles que, em algum momento no tempo, pegaram em armas para nos defender e saudamos ainda todos os militares que, ainda no ativo, zelam pela nossa segurança. Dia 9 de abril é dia de celebrar, mas todos os dias são dias de agradecer aos nossos combatentes. Aos nossos heróis, obrigado. Assim, na sua primeira sessão extraordinária de 2025, realizada a 11 de fevereiro, a Assembleia de Freguesia da Mora delibera. Ponto 1. Saudar o dia do ex-combatente e todas as datas da mesma índole.
Ponto 2. Saudar todos os ex-combatentes que serviram Portugal e os portugueses. Pelos eleitos do PS. Obrigado. Muito obrigado. Quem vota a favor desta saudação, levante o braço. Júlio, quantos? 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Adolfo. Também. Boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa, o Executivo da Junta, na pessoa do Sr. Presidente, a população aqui presente, eleitos e demais fregueses que nos acompanham em casa. A nossa declaração de voto é a declaração de voto da abstenção dos eleitos da CDU à saudação apresentada pelos eleitos do PS aos ex-combatentes. Isso, por um lado, não poderíamos esmiuçar todo o documento, porque ele é cheio de contradições. Entendemos com especial destaque para os ex-combatentes que, mercê de uma teimosia recalcitrante de uma ditadura fascista, perderam a vida na guerra colonial e perderam as suas vidas, essas que todos sabemos, já elas próprias eram uma existência dura, subhumana e ferida nos mais elementares direitos. Mas não podemos concordar com uma parte da saudação sobre os militares destacados em missões, no âmbito de missões da NATO. Por uma questão de princípio, somos contra a guerra. E também somos contra a existência dessa força militar que intervém não de forma a manter a paz, mas antes em fazer a guerra e em fazer da guerra um negócio. Disse. Muito obrigado. Podem intervir. Boa noite mais uma vez. A bancada do Chega vota favoravelmente a esta saudação, pois reconhece e enaltece o papel essencial dos nossos ex-combatentes na defesa da soberania e da pátria. A história de Portugal está marcada por feitos heroicos de milhares de portugueses que, em coragem e sentido de dever, pegaram nas suas armas e protegeram o nosso território e a nossa identidade. No entanto, não podemos deixar de assinalar a hipocrisia do Partido Socialista, que hoje aqui apresenta esta saudação, aliás, mas ao longo dos anos foi responsável pelo abandono e esquecimento de muitos ex-combatentes que foram sujeitos. Muitos dos quais deram a vida por Portugal, vivem agora em condições precárias, sem o devido reconhecimento do Estado, vítimas de políticas que o Partido Socialista ajudou a construir. É fácil fazer declarações bonitas, mas é mais difícil governar e o respeito por quem serviu a pátria. O Chega continuará a exigir um real reconhecimento dos ex-combatentes, não apenas com palavras, mas com medidas concretas de apoio, nomeadamente ao nível das pensões, do acompanhamento médico e do respeito da sua memória. Honrar os ex-combatentes é um dever de todos os portugueses. Obrigado. Obrigado. A próxima moção é apresentada pelo Bloco de Esquerda. Saudação. Tem epígrafe 18 anos da despenalização da interrupção voluntária da gravidez em Portugal e é apresentada pela Marta. Boa noite a todos e a todas, uma vez mais. 18 anos da despenalização da interrupção voluntária da gravidez em Portugal. No dia 11 de fevereiro de 2007, o povo português pronunciou-se em referendo a favor da despenalização da interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas de gestação a pedido da mulher, consagrando um avanço histórico na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da saúde pública. A Lei 16 de 2007, aprovada na Assembleia da República a 17 de abril, verteu essa vontade popular no enquadramento legal que
que permitiu às mulheres exercerem a sua autonomia reprodutiva em condições de segurança e dignidade. Desde então, Portugal tem registado progressos significativos na redução da mortalidade antes associada ao aborto clandestino. De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, a taxa de complicações decorrentes da IVG diminuiu substancialmente e desde 2012 não se verificaram mortes de gestantes associadas a esta prática. Assinalamos assim os 18 anos, a maioridade desta conquista civilizacional, sabendo que a luta pela liberdade reprodutiva tem uma longa história e foi construída muitas vezes por muitas vozes e gestos de coragem e desobediência. Foi uma longa história que teve rostos e vozes de mulheres que publicamente rasgaram o véu do tabu associado à prática do aborto, assim como lembramos também todas as mulheres desobedientes que solidariamente construíram redes de apoio para que nenhuma mulher fosse obrigada a uma maternidade que não desejava. A história da IVG em Portugal prova também que apresentar projetos de lei, mesmo quando chumbados, nunca foi um erro, mas sim um passo necessário para a conquista de uma maioria social favorável à mudança. Desde 1980, propostas sucessivas foram levadas à Assembleia da República, enfrentando derrotas, mas permitindo também vitórias e a construção de um movimento cada vez mais forte. A persistência de quem nunca desistiu abriu caminho às vitórias legislativas e em 1984, 1998 e finalmente 2007. Honrar todo este passado significa reconhecer todas as pessoas e organizações que contribuíram para que hoje possamos falar de direitos e não lamentar mortes ou julgamentos por aborto. Honrar o passado significa reconhecer que a garantia de direitos exige um compromisso contínuo por parte do Estado e da sociedade civil, quer para salvaguardar o acesso universal e equitativo, quer para atualizar este direito. Os números da Direção-Geral da Saúde indicam que, das 40 unidades hospitalares preparadas para garantir a IVG, apenas 29 unidades a realizam efetivamente. A objeção de consciência, que deveria ser um direito individual, transformou-se numa barreira estrutural e coletiva, dificultando o acesso ao aborto seguro, especialmente nas regiões do Centro, Alentejo e Açores. Muitas mulheres são obrigadas a viajar centenas de quilómetros para encontrar uma unidade que garanta a IVG dentro dos prazos legais e, em demasiados casos, acabam por recorrer ao setor privado. A legislação permanece mais restritiva do que na maioria dos países europeus. A manutenção do limite máximo nas 10 semanas revela-se desajustada face à evolução das leis que vertem as indicações da OMS e também face à realidade nacional de falta de equipas nas unidades hospitalares não objetoras de consciência e as imposições da lei sobre a necessidade de 2 profissionais de saúde e o prazo de reflexão obrigatório. Esta realidade leva a atrasos e, consequentemente, perpetua desigualdades socioeconómicas. No dia 10 de janeiro de 2025, a Assembleia da República debateu novos projetos de lei para a alteração da legislação da IVG apresentados por diferentes partidos, Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE, PS e PAN, com o objetivo de eliminar obstáculos e ampliar direitos. Nas propostas discutidas, destaca-se o alargamento do prazo legal para as 12 ou 14 semanas, dependendo da proposta, a eliminação do período de reflexão obrigatório, a dispensa da necessidade de 2 médicos na autorização do procedimento, a descentralização da IVG para as unidades de saúde primários, garantindo que todas as mulheres possam aceder ao aborto seguro sem barreiras geográficas, e a obrigatoriedade de todas as unidades de saúde preparadas para a IVG garantirem efetivamente esse direito, impedindo que a objeção de consciência funcione como um bloqueio coletivo ao acesso. Independentemente dos resultados da votação parlamentar, esta discussão provou a necessidade e a urgência de atualizar os direitos sexuais e reprodutivos. A história ensina-nos que a persistência e a mobilização são fundamentais para conquistar avanços. A democracia constrói-se nas instituições e na rua, e não há democracia sem autodeterminação. Assim, a Assembleia de Freguesia de Amora, reunida a 11 de fevereiro de 2025, em sessão extraordinária, delibera saudar os 18 anos da vitória do sim no referendo pela despenalização do aborto e todas as mulheres, organizações e profissionais de saúde que ao longo de décadas lutaram para garantir que nenhuma gestante fosse atirada para a clandestinidade ou forçada a uma maternidade não desejada. Empenhar-se na luta pela exigência da aplicação da lei e ampliação desse direito. Amora, 11 de fevereiro de 2025, eleita pelo Bloco de Esquerda à Assembleia de Freguesia. Muito obrigado. Quem vota a favor desta saudação, levante o braço.
Júlio Almani. 17. Podem baixar. Quem vota contra? 3. Podem baixar. A saudação foi aprovada com 17 votos a favor e 3 votos contra. Vamos entrar no período da ordem do dia. O Sr. Presidente tem a palavra para apresentar o alineado do terceiro ponto da ordem de trabalhos. Então, boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os eleitos presentes, cumprimentar a população que está hoje aqui presente e cumprimentar a população que nos ouve em casa. Antes de passar aqui a apresentar o documento, queria agradecer à direção do Clube Desportivo e Recreativo do Fogoteiro a cedência destas instalações. Já havia algum tempo que não se realizava aqui uma Assembleia de Freguesia no Fogoteiro e o facto de trazermos aqui esta Assembleia, entre outras razões da descentralização, tem também a ver com este ano. É o ano em que se faz o 20º aniversário do torneio indoor 4x4 do Fogoteiro, que se realiza exatamente aqui neste pavilhão. Esse torneio é um dos maiores torneios, se não mesmo o maior, do país para escalões etários entre os 6 e os 10 anos. São mais de 3.000 atletas inscritos neste torneio. Realizam-se aqui neste pavilhão mais de 26 jogos por fim de semana. Aliás, em conversa, não há muito tempo, com o selecionador nacional Jorge Brás, que veio fazer aqui a visita aqui ao torneio e tivemos todos a oportunidade de conviver com ele e almoçar com ele. Ele disse-nos que existem associações distritais que não realizam a quantidade de jogos que este torneio organiza por mês. Portanto, isto é de valorizar, é um clube da freguesia e é nosso. Portanto, temos que valorizar aquilo que é nosso. E está todos parabéns, porque para além destes jogos todos se realizarem aqui, para além desta dinâmica toda durante 7 ou 8 meses se realizar aqui estes jogos, a inscrição é gratuita e aqui realmente o desporto é para todos. Em relação ao período de ordem do dia e ao ponto A, o contrato interadministrativo, ou seja, tem que vir aqui à Assembleia para ser autorizado, já passou pela Assembleia Municipal, onde foi aprovado, e tem a ver com as obras de proximidade que tão importantes são para a nossa freguesia. Falamos de bolsas de estacionamento, falamos de parques infantis, falamos de várias obras fundamentais para o desenvolvimento da freguesia e para o bem-estar de todos os nossos fregueses. Todas as bancadas tiveram acesso ao documento, portanto, se houver aqui alguma dúvida, eu estou disponível para esclarecer. Alguém se quer inscrever? As dúvidas estão todas supridas. Não há questões para serem colocadas. Sr. Presidente, quer dizer onde é que são os locais onde eventualmente, talvez... Está no anexo do documento. É. Então passamos à votação. Quem vota a favor desta proposta de autorização para contrato administrativo, levante o braço. (19). Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Só um bocadinho. 19 disseste tu, não é? 19. Com uma abstenção. Ora, aprovado. 11 de 2 de 25. Passamos ao próxima linha. Discussão e aprovação da primeira alteração orçamental modificativa para incorporação do saldo de gerência em 2024 e valor do contrato interadministrativo para obras de proximidade no orçamento de 2025. Sr. Presidente, fundamentos para esta proposta? Então, depois de aprovado o ponto A, nós para incorporarmos este valor, este contrato interadministrativo na conta corrente da Junta, é necessário fazer aqui a alteração orçamental modificativa, ou seja, a revisão orçamental, para podermos incorporar no nosso saldo. Uma questão legal.
Questões? É linear, não é? Digo eu. É uma conclusão minha, não é? Vale o que vale. Passamos à votação. Querem mais tempo para... Não? Quem vota a favor desta proposta, levanta o braço. 17. Quem vota contra? Quem se abstém? 17 a favor, 13 abstenções. Portanto, a proposta está aprovada com 17 votos a favor e 3 abstenções. 11 de 2 de 25. Sr. Presidente, quer dizer alguma coisa? Nós temos a ordem de trabalhos feita. É? Então, não há assim nada a dizer, a não dizer que vamos continuar a trabalhar para todos, claro, e com todos, e todos juntos vamos transformar esta Almora. Temos feito e vamos continuar a fazer. Muito obrigado. Agora com mais condições para o fazer ainda. Claro. Muito obrigado a todos. O nosso especial agradecimento à direção e aos órgãos sociais do Clube Desportivo e Recreativo do Fogueteiro, deste lugar que é o centro do concelho e que nós precisamos de dar um bocadinho mais de atenção ao fogueteiro. Muito obrigado a todos. Está terminada a Assembleia.